E a pandemia vem aí trazendo uma série de dificuldades, né? Isso em todo o país, afetando, né, diretamente a economia mundial e com a oscilação aí dos números de casos da Covid-19, essa oscilação, uma hora cai, outra hora aumenta aí o número de casos. Isso aí as autoridades públicas têm que fazer esse jogo de quebra-cabeça até para traçar estratégias que possam aí minimizar esses impactos negativos, tanto na questão sanitária quanto na questão econômica, que tem afetado, como eu disse, todo mundo. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio do Bom Dia Maranhão o secretário estadual de Indústria e Comércio, Simplício Araújo. Muito bom dia, secretário. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês e eu queria de início te parabenizar e parabenizar todos os repórteres, não apenas do Sistema Difusora, mas de todo o meio de comunicação maranhense pelo Dia do Repórter. Tá bom, obrigado, secretário. E a todos os repórteres, né? Hoje é Dia do Repórter. Obrigado, secretário. Secretário, a gente fala agora sobre a questão econômica, que é uma questão muito delicada. Claro, a gente tem que priorizar a questão da saúde, que a gente está falando de vidas. Mas a questão econômica é uma questão de fato delicada, isso em todo o mundo. A gente está passando agora por um período de carnaval, onde houve muito debate, muita discussão, se vai ter carnaval, o que vai poder funcionar. Como é que tem sido o diálogo, principalmente com as atividades comerciais, atividades empresariais, nesse sentido, para que não seja tão impactado negativamente por conta da falta do carnaval, ou por conta de algo que possa estar sendo prejudicado por conta da pandemia? Eduardo, primeiro a gente está buscando, com todos os segmentos da sociedade, pactuar que nós não estamos vivendo uma situação que vai passar daqui a pouco. Nós estamos vivendo uma situação de médio e longo prazo, onde todos nós temos que ter a compreensão das nossas responsabilidades. Não existe um barco do governo, um barco da comunicação, um barco do judiciário e outro barco da população. Todos nós estamos atravessando uma tempestade longa e dentro de um mesmo barco. Portanto, é necessário que nós tenhamos aí toda a cautela, uma remada sincronizada, um objetivo para que a gente possa alcançar aí no médio e longo prazo o sucesso, para que a gente possa chegar ao outro lado, fazer essa travessia com segurança. Para isso, o que é que o governo do estado tem feito? Primeiro, comunicação. Qualquer governo tem que primar num momento como esse por muita transparência, por muita comunicação com a sociedade. Para isso, o governador Flávio Dino, pessoalmente, toda sexta-feira, tem se dirigido à população maranhense, praticamente prestando contas do que o governo tem feito durante a pandemia. Aqui, nós fizemos um esforço muito grande através da Secretaria de Saúde para aumentar os leitos disponíveis para a sociedade maranhense. Por parte da Secretaria de Indústria, Comércio e Energia, nós abrimos um diálogo com mais de 200 segmentos da sociedade. Isso só aconteceu no Maranhão, orientado pelo governador Flávio Dino. Nós fizemos mais de 200 audiências, videoconferências ou mesmo pessoalmente, para ouvir da sociedade quais eram os protocolos que nós deveríamos pactuar. Porque, como eu disse, essa responsabilidade ela não é apenas do governo, ela é de todos nós. Então, o cidadão que vai às ruas, ele precisa entender que ele está indo às ruas, mas ele tem que se proteger e principalmente proteger os mais vulneráveis. O comerciante que quer primar, que quer colocar o seu estabelecimento ali funcionando, vamos dizer, normalmente, porque não existe mais o normalmente, ele também precisa proteger seus funcionários, precisa proteger os seus clientes e a sociedade. Então, nós tomamos medidas, pactuamos medidas lá no meio da pandemia, ali pelo mês, quando da primeira onda, ali pelo mês de maio, junho, e colocamos isso em protocolos que foram pactuados com a Secretaria de Saúde, através do secretário Carlos Lula, com a Casa Civil, através do colega Marcelo Tavares, porque assim nos foi orientado pelo governador Flávio Dino. E esses protocolos, eles, se forem seguidos, eles evitam que a contaminação seja disseminada. Envolvendo sempre o ramo empresarial também, não é isso, secretário? O tempo todo, porque nós temos esses dois braços, como você falou. De forma alguma, nós abrimos mão, o governador tem o zelo maior durante todo esse processo pela vida humana.
e em seguida pela economia, porque a economia foi praticamente destroçada, não apenas no Maranhão, mas em âmbito de Brasil. Nós passamos um momento muito difícil e esse momento que nós vamos, desse momento até o final do ano, é uma outra prova aí muito forte que nós vamos atravessar e para isso nós precisamos estar muito afinados. O que você já pode antecipar, secretário, em termos de diálogo, de ações que possam vir a acontecer numa situação tão delicada ainda, um ano tão delicado que a gente vai viver? Olha, primeiro destacar aqui o papel do Ministério Público. O Ministério Público, através do Dr. Eduardo Nicolau, ele tem praticamente capitaneado esse novo momento, um novo momento onde nós tivemos por parte da Defensoria Pública, inclusive, um pedido de lockdown, onde o juiz Douglas Martins deferiu parcialmente esse pedido e apontou essas restrições importantes. Importantes porque nós estamos vivendo um novo momento. Muita gente quer comparar esse momento com o momento da política. No momento da política nós não tínhamos essas novas cepas. Hoje são novas cepas com novas dificuldades, contaminação inclusive de pessoas mais jovens, levando inclusive a óbito pessoas mais jovens. Então é um momento mais complicado ainda do que o momento anterior. E eu digo sempre, Eduardo, que tudo isso se deve por falta de um planejamento nacional. Nós temos aí um negacionismo. Agora mesmo, ao invés da gente discutir como é que nós vamos vacinar todos os brasileiros, nós estamos aí discutindo. O governo federal discute como vai liberar 6 armas para cada brasileiro. Então, o que nós precisamos nesse momento não são 6 armas, certamente, mas apenas 1 ou 2 doses de vacina para que a gente possa ter a nossa vida de volta, para que a nossa economia possa tentar voltar à normalidade, porque hoje nós vivemos ondas. Nós tivemos ali no meio da pandemia uma onda que beneficiou o setor de material de construção civil, depois nós tivemos o setor de alimentos, mas agora todos os segmentos começam a sentir por conta dessa ausência do auxílio emergencial e também do auxílio para os governos municipais e governos estaduais. Aqui no Maranhão, você vê o governador agora tratando praticamente sozinho durante o mês de janeiro e fevereiro da pandemia, porque nós temos, por exemplo, 350 leitos mais ou menos de UTI funcionando e estamos recebendo por apenas 30 leitos desses. Então isso é um sacrifício muito grande para um governo como o Maranhão, um governo pobre, um governo que tem muita dificuldade para manter a folha de pagamento, principalmente na pandemia, para manter os seus compromissos e que agora se vê nessa situação. Uma situação que além de sacrificante, ainda eu diria do ponto de vista um pouco complexo por conta de pessoas da oposição que querem se aproveitar de um momento como esse para tentar atingir o governador, um governador que tem um dos melhores números, um governo que tem um dos melhores números, graças a Deus, em âmbito nacional, no combate à pandemia. Secretário, segundo os especialistas, inclusive a campanha de vacinação está diretamente ligada à retomada da economia. Agora o senhor tratou de um ponto importante, só para a gente encerrar, que é a questão do lockdown, que inclusive é muito criticada por certas pessoas, porque já teve aquele fechamento e de fato atinge a atividade econômica. Como é que pode se minimizar essa situação? O próprio governo foi contra, o senhor foi contra a questão do decreto de lockdown, o próprio governador se manifestou nesse sentido. Mas como minimizar, secretário? A gente percebe países que decretam lockdown quando cresce um pouquinho. Aqui já está numa situação bem complicada. Como saber fazer essa distribuição para não crescer o número de casos e não parar a atividade econômica? Olha, é bom que fique claro que não está descartado totalmente o lockdown. O que nós acreditamos é que esse momento ainda é um momento que nós podemos administrar com a contribuição da sociedade. Se a sociedade fizer o que está fazendo nesse carnaval, porque grande parte da população compreendeu o apelo que foi feito pelo judiciário com o governo e está em casa, no interior e principalmente aqui na capital. Isso é importante porque isso evita que o vírus se dissemine, que essa nova cepa possa ceifar mais vidas ainda no estado do Maranhão. Agora, numa perspectiva de termos a possibilidade aqui, de precisarmos aqui do lockdown, nós o faremos. No entanto, isso será muito sacrificante para a sociedade, principalmente para a economia. Por isso que nós seguramos um pouco, defendemos junto ao juiz Douglas Martins, ao Ministério Público e também à Defensoria, que a gente fosse levando um pouco, administrando um pouco a situação para que a gente não tivesse mais desemprego, mais quebradeira, mais problemas para a nossa economia. Hoje,
nós temos diversas indústrias vendendo seus ativos para pagar suas folhas de pagamento, para manter os seus funcionários com os pagamentos em dia, mesmo sem produção, mesmo sem ter movimentação econômica. Não são poucas as indústrias e os comércios que estão nessa situação no estado do Maranhão, uma vez que nós não temos mais o auxílio emergencial para as pessoas e também não temos aí a possibilidade de acesso aos créditos. Nós temos duas coisas muito graves durante toda essa pandemia, uma por parte dos bancos e outra por parte do governo federal. Por parte dos bancos, nem 15% das empresas tiveram acesso aos créditos de socorro que foram disponibilizados pelo Congresso durante a pandemia. Por parte do governo federal, nós temos aí menos de 9% de gastos com a vacinação, que é uma das coisas mais importantes e que precisa ser clamada por todos os brasileiros. Somente a vacinação poderá trazer de volta a nossa liberdade com a vida e a nossa economia com empregos e com perspectiva de crescimento. Obrigado, secretário Simplício Araújo, secretário estadual de Indústria, Comércio e Energia. Obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Maranhão.